Isso. Ai, Mais uma. Bruna Poli, seja bem-vinda ao Rafa Show. Obrigada! Tô muito feliz que você veio. Vai ser muito divertido, vocês vão ver. Vai, se depender de mim. Isso Vou aí. entregar alegria aqui. Então, amiga, quero que tu comece falando um pouco sobre a tua trajetória profissional, que eu sei que tu teve várias fases onde tu te reinventou. E eu acho que é, assim, muito interessante, principalmente para várias mulheres que às vezes estão um pouco perdidas, assim, na sua caminhada, na sua carreira. Eu sou criadora de conteúdo digital, influenciadora. E eu sou empreendedora, eu tenho uma marca. Sou advogada, mas eu sou por formação, mas eu não advogo no momento. E sou mãe, enfim, 1001 papéis aí. Mas eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito camaleão. Sempre falei, assim, eu me adapto muito fácil aos ambientes. Eu acho que é uma coisa de ser humano, mas eu acho que tem gente que tem muita dificuldade com isso. Eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu acho que isso me ajuda um pouco. Mas assim, eu acho que às vezes as coisas vão indo por um caminho que vai acontecendo e que às vezes parece até um sinal. E às vezes são escolhas que a gente vê, eu preciso mudar, não é isso que eu quero pra minha vida, não tô feliz. Eu, no caso do direito, desde quando eu tava terminando a faculdade, eu já sabia que eu não gostava. E aí eu falei, bom, mas ser bacharel em direito. Daí eu terminei a faculdade, mesmo assim, tipo. Não sabendo que eu não ia trabalhar com isso. E aí, depois que eu me formei, eu falei, bom, mas também ser bacharel em direito também não resolve nada. Aí fiz a OAB, tipo, fiz tudo, entreguei, está. Dano. Cumprir essa parte da minha vida. Então, assim, eu tenho essa carta na manga, assim. Na época eu gostava super de estudar, mas eu realmente não me vejo dentro de um escritório dia inteiro, processos Fazendo e tal. peças e... Não sei, não descarto a possibilidade, porque eu gostava do direito penal, então veja bem que loucura, né? Inclusive até perigoso, sei lá. Hoje um olhar de mãe aí já, né? Imagina que grande loucura. Mas então foi uma coisa que acabou ficando em segundo plano. Depois eu iniciei a Poli. Eu sempre gostei de moda. Minha mãe sempre se vestiu super bem. É a pessoa que eu tenho mais de referência de estilo e de moda. Minha irmã é uma artista nata. Hoje ela mora em Los Angeles, mas ela trabalha com também artes plásticas, cinema, enfim. E eu sempre tive essa influência muito forte dentro de casa das artes, da moda. Eu sempre fui muito ligada nisso. E, enfim, segurei por um bom tempo essa coisa de ter a minha marca, mas eu já trabalhava com marcas de moda, aquela coisa informal. Uma amiga tinha uma marca, vamos fotografar? Vamos, não sei o quê. Me ajuda a fazer esse shooting. Então, eu ajudava toda na direção criativa, enfim, mas era uma coisa que não era um trabalho, porque eu estava terminando a faculdade de Direito, enfim. E aí, aconteceu que chegou uma hora que eu não me aguentei e criei a minha marca. E ela começou como uma curadoria de acessórios. Porque eu tinha essa coisa, não vou fazer roupa, dar uma trabalheira, e mão de obra, e tecido e tal. Então eu comecei com uma curadoria de acessórios super fun, bem cool, assim. Tipo o teu brinco agora. Só que ele tinha escritos legais, era um anéis de smile. Alguma coisa eu ainda tenho até hoje. Tá, uma vibe meio cool, assim. Super cool, super cool. São os anéis, muitos anéis diferentes. Eu tenho clientes até hoje que, tipo, vêm por causa do acessório que não acham em lugar nenhum. Eu preciso da outra cor dos anéis, eles são coloridos, esmaltados, com smile e tal. É super diferente. Eu comecei com essa curadoria. Depois eu não aguentei e comecei a criar, porque quem gosta de moda gosta de criar, né? Também. E aí eu comecei a criar esses acessórios. E aí, depois que chegou numa certa etapa de criação de acessórios, eu falei, não, vou migrar para as roupas, eu gosto, eu amo. E aí criei uma coleção de Réveillon, uma cápsula super pequena. E aí foi um sucesso. E aí eu vendi tudo e eu falei, não, realmente eu vou ter que seguir fazendo roupas e vou manter os acessórios. Eu tinha uma clientela legal que já fiel aos acessórios, mas eu vou ir criando coleções pequenas, cápsula e tal. E no fim o negócio evoluiu super. E foi muito mais daí depois pra parte do vestuário do que pro acessório, mas sempre tinha os dois, porque eu acho que uma coisa complementa a outra. E aí, enfim. E aí a marca, eu tinha um ponto físico em São Paulo. Eu nunca quis colocar aqui em Porto Alegre, apesar de morar aqui. Então sempre funcionou online. Eu tinha um ponto em São Paulo, numa loja colaborativa, que pra mim era muito bacana, porque tinha uma visibilidade na marca, assim,
surreal, tipo, a Elisa Zarzur se formou usando um vestido meu, aí no dia que ela apareceu com aquele vestido, a Tássia Naves me mandando inbox, eu quero comprar, daqui a pouco a Nath Vosa, não, Meu Deus, depois tem que me vocês mostrar não esse estão vestido. entendendo, vocês Eu não precisam amo. comprar, o que vocês querem? Toma Toma. tudo. Então, assim, Samara Checon, então, era uma vitrine muito bacana estar lá em São Paulo e tal. E aí, no fim, esse lugar que eu tinha loja, que era um projeto de uma amiga minha, que desde o início eu tava lá, encerrou porque foi vendido o imóvel que era a loja. E aí eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Né? Isso já aconteceu no direito, daí estava acontecendo de novo com a minha marca. Falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Mas antes, teve uma pausa para maternidade no meio disso tudo, porque, enfim, quando eu estava grávida, é aquela coisa, um dia você acorda ótima, super disposta, outro dia, então, eu lançava coleções assim, bem pequenas, com espaço maior de tempo e tal. Eu realmente respeitei meu corpo, respeitei meu tempo. Mas aí veio a maternidade, fiquei um período afastada. E aí tive que voltar de novo pós-maternidade, mas eu tive um gás, eu tinha muita vontade de voltar. Porque eu sabia que eu queria continuar trabalhando e me dedicando às minhas coisas. E aí, então, a marca, quando fechou esse local, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu também tinha tido um ponto nesse meio tempo em Fortaleza. Eu gostava de espalhar a marca, assim, pelo Brasil inteiro. E dava super certo. E aí aconteceu que eu falei, gente, meu ponto principal é esse, o que eu vou fazer? Nesse meio tempo eu já estava tendo problemas de mão de obra, porque minha confecção também era lá, não conseguia mão de obra aqui em Porto Alegre. Ficou aquela coisa e eu falei, chegou uma hora que eu quase pirei fazendo uma coleção à distância. Eu falei, gente, será que é isso que eu quero pra mim? Bom, essa história da loja ter encerrado parece um sinal para eu pensar, analisar o que eu quero para mim, até em relação ao meu filho, de mais tempo de qualidade com meu filho, tal. E aí eu falei, bom, vou tirar aí um período sabático para analisar. E aí, óbvio que eu não consigo ficar parada. Nesse período sabático que eu deveria estar, sei lá, que eu pensei, vou ficar me dedicando ao meu Tirando filho. férias. Tirando férias, é janeiro, fevereiro. Então, eu vou tirar férias e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Né? Fica online ainda, o Instagram ali, enfim, eu tenho site também até hoje. Mas vou aproveitar com meu filho, férias, e depois eu vou ver. E aí, óbvio que eu não consigo ficar sem fazer nada. E eu comecei a pensar, gente, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu sempre cuidava, apesar de ter uma época eu não tinha, depois passei a ter um marketing interno, não, que eu contratava para a marca. Eu fazia muitos vídeos, porque a marca tinha muito a minha cara, inclusive ela chama a Polly. E, então tinha muito a minha identidade, muito a minha cara. E aí aconteceu que eu fazia muito conteúdo, até por questão de também toda hora contratar modelo, enfim. Quando dava esses vídeos provador mesmo, coisa, eu fazia muito. E aí eu cheguei e falei, gente, quer saber? Eu vou pegar só essa ponta final da divulgação, do marketing, que eu já faço para a Poli e que eu já fazia antes para as marcas informalmente. Tipo, espontaneamente tu fazia. Eu vou fazer isso agora de verdade, sério, como um trabalho. E eu vou fazer o marketing que eu já fazia para minha marca, por que não abrir para fazer para outras marcas? E aí, nesse meio do caminho, eu tive o contato de uma amiga que, na verdade, era cliente da Poli, que ela tem uma agência lá em São Paulo de influenciadora super bacana, que tem meninas bem legais, tipo a do Piquet, a esposa do Piquetzinho, né? E mais um monte de menina legal. E ela falou, Bru, eu vi que você tá fazendo vídeos muito legais, que você tá levando isso a sério e tal, o que você acha de vir pra agência? Eu falei, ótimo, tô dentro. E aí, isso já tem 1 ano. E eu tô super feliz agora nesse meu novo. Mais uma reinvenção, né? Sim. Porque, na verdade, eu já tinha trabalhado como influenciadora há 10 anos atrás. Sim. Fazendo os vídeos. Fazendo os vídeos, mas aí eu também fazia isso, mas paralelo a outros trabalhos e a faculdade. Então, ainda assim, era uma coisa meio dividida. Uhum. Eu acho que, como qualquer outro trabalho, precisa foco, precisa empenho, precisa tempo. E eu acho que, às vezes, quando tu faz várias coisas isso, às vezes tu não faz nenhuma. Nada direito, né? E aí, então, dessa vez eu falei, agora eu vou fazer sério, vou fazer de verdade, vou fazer valendo. E aí, quando eu me comprometi, entrei pra agência, e aí as coisas foram fluindo bem legal. E aí, hoje em dia, eu já fiz publicidade pra Brisa, D'Arezzo, pra Yorane, pra Carrano, pra marcas bem legais, marcas internacionais, Alexandre de Paris, Alpha Parf. Então, assim, trabalhos que
que eu nem imaginava Uhum. fazer, assim, que chegaram até mim, que foi uma experiência muito bacana. E hoje em dia também eu aproveito todo esse meu conhecimento de criação de conteúdo para ajudar outras marcas a se posicionarem aí no digital, né? Sua autoridade, seu mood, o que que você quer passar na sua marca. E também isso, de certa forma, reverte em venda, engajamento, conexão. E clientes pra ti também, né? Mas dá pra ver muito, dá pra ver muito que é da tua personalidade, tá sempre fazendo coisas e realmente recriando coisas novas pra ti. Porque a Bruna esses dias chegou, amiga, tô com uma ideia, não sei o que, vamos conversar. Então, tipo assim, ela tá sempre com ideias novas e tu parece que tu não consegue ficar parada mesmo, né? Tu Gente, gosta eu de acho. estar Às vezes fazendo eu penso, será coisas. que eu sou louca? Porque eu fico tendo tanta ideia. Essa noite, por exemplo, eu não dormi tendo ideias. Uhum. Aí eu falei, não, mas não é possível, eu vou dormir. Aí, porque eu vinha cansada aí de uns dias e meu filho doente, eu doente. Não, mas eu vou dormir. Aí virar pro lado, não. Até que eu falei, tá, chega, vou botar essa ideia no papel. Uhum. Sentei, fui botar a ideia no papel. E eu tinha isso na Poli também, nos acessórios, como era uma coisa que eu fazia em casa. No começo, eu tive uma ideia, eu preciso misturar essa pérola com não sei o que. Eu acordava no meio da noite, ia misturar e fazer o colar. Então eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. E eu tenho muito isso, assim, eu vejo coisas, eu não sei se tem a ver com o meu signo, eu sou aquário. Na verdade, eu sou Capricórnio com lua em aquário, então assim, o aquário viaja. E o Uhum. Capricórnio é terra, pé no chão, então eu acho que eu consigo viajar. E o Capricórnio me ajuda a tirar do papel. Pode ser. Então, assim, eu tô o tempo inteiro tendo ideias e eu acho bizarro, porque às vezes eu chamo as pessoas e falo, nem sabe, eu tive uma ideia, e a pessoa olha pra mim, tipo assim, hã? What the fuck, sabe? Sim. Mas eu nem te conheço, por que tu teve essa ideia? Por que tu acha que isso vai dar certo? E eu não sei, às vezes eu acho que eu sou louca, mas eu já decidi que eu não vou desistir de ser É isso. assim. Não, e eu acho que é muito do teu lado criativo também. Sim. É uma coisa que aflora em ti, né? Eu já desisti, que deixem as chaves, então, que eu sou louca, porque eu não vou deixar de ser assim, porque essa sou eu, né? Eu acho que um dos sentimentos que todo ser humano tem quando acontecem essas mudanças é muito de insegurança, da incerteza de algo novo. Uhum. Como que tu passou por essas fases sentindo? Porque é normal a gente sentir isso, né? Mas assim, teve alguma coisa que te motivou muito? E tanto na parte de troca de carreira, quanto da tua mulher pra mãe, né? Porque eu Sim. acho que é uma mudança pra mulher muito grande também quando tu se torna mãe. Sim. Como que foi tu lidar com esse sentimento? Assim, graças a Deus também sou uma pessoa que eu não tenho medo de encarar as coisas, tá? Tipo, sei lá, que a gente tem medo da morte, medo de muitas mudanças, medo. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, fala assim: olha só, vamos mudar pra São Paulo amanhã? Tu tá indo? Vamos, tô com um projeto, tal coisa, em tal lugar, vamos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Uhum. E isso me motiva. Eu, pelo contrário, eu não gosto de ter uma vida de tá Quietude. bom, acomodada, sabe? Isso me incomoda. Então, eu sou uma pessoa que gosta de mudanças e acho que eu não fico com talvez menos receio, porque isso é uma coisa que me motiva. Uhum. Mas, por exemplo, na maternidade, que é uma coisa completamente nova, né? Eu amo meu filho, eu sabia que eu iria ter filho, mas eu não era aquela pessoa que, assim, desde os, sei lá, 10 anos de idade, eu vou casar, vou ter filho. Uhum. Assim, nunca fui essa mulher. Então, essa coisa do filho, até certa forma, aconteceu meio rápido. E, e aí eu me lembro que eu rezei uma vez, pedi, pra Santa, se for o momento, eu não sei se eu tô preparada, mas me dá esse filho. E acho que uma semana depois eu descobri que tava grávida. Eu até falo que o meu filho é filho da Nossa Senhora Aparecida. Uhum. E aí, que foi ela que me deu. Mas então, assim, eu realmente, pra mim, teve uma época ali, quando ele tinha uns 6 meses, assim, que eu surtei. Que eu falei assim, chega, eu queria ser mãe, mas não era isso que eu queria só pra minha vida, porque a tua vida fica aquela história do mama, dorme e só, e Uhum. repeat. Uhum. E aí eu falei, gente, eu preciso me sentir viva, eu preciso fazer as coisas que eu gosto. Eu gostava muito, sempre gostei muito de treinar, eu sou uma pessoa muito enérgica, então assim, eu treinei a gestação toda, mas era mais moderado. E voltar a fazer meus trabalhos com a minha marca e viajar, não sei o que. Então chegou, quando ele tinha uns 6 meses, chegou um dia que eu surtei pro meu marido, falei, chega, eu queria ter filho, mas não era só isso que eu queria da minha vida.
E é por isso que até depois quero falar do meu e-book que chama Uhum. Só Mãe Até Quando, que eu acho que é um desespero que meio que todas as mulheres têm, que mesmo quem almeja muito filho e quem acontece de uma forma mais rápida, se depara com essa dor do tipo, e agora? Eu quero voltar a ser mulher, eu quero me sentir viva, né? Porque todas as atenções agora é pro filho. E, óbvio, o filho é prioridade, é o grande amor da vida. Mas eu acho que a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz, tem que estar cuidada para poder passar isso, se sentindo cuidada, amada, para poder passar pro nosso filho. Então, realmente, assim, foi um desafio muito grande eu passar por essa fase onde eu tinha que é um momento que até então tu é super egoísta, né? Tu não tem Uhum. filho, tu faz o que tu quer, a hora que tu quer, tu Tudo só, por ti só tem que também. sentir, né? E daqui a pouco, do nada, a tua vida não existe mais, né? Agora é tipo assim, tu vai em tal lugar, onde é que teu filho vai ficar? Tu quer fazer não sei o que, o filho vai junto. Então, muda completamente a tua rotina, o teu dia a dia. E isso dá né, Uhum. um baque aí, porque a gente demora a entender e abrir mão das nossas vontades, assim, demora um tempo, porque afinal de contas é teu filho, tu ama, mas tu acabou de conhecer. É um amor que vai crescendo com o tempo, conforme vai se Sim. conhecendo. Então, é uma coisa que vai amadurecendo dia após dia, mas pra mim foi difícil. Se eu falar que não, tirei de letra, mentira. Se eu falar que eu me amei na gestação, mentira. Eu me odiava, eu engordei 30 quilos, Meu eu Deus. me achava pesada, eu me achava feia, eu me achava tudo. Então, assim, comia tudo que tinha pela frente, mas eu decidi que eu ia fazer isso, porque eu vivia de dieta. Daí eu falei, agora eu vou comer tudo que eu quero e em dobro. Então, assim, hoje em dia não agiria do mesmo jeito, não tem necessidade. Mas é isso, assim, foi uma fase difícil. Eu acho que a gente demora um tempo para processar, mas depois a gente entende que toda essa abdicação vale muito a pena em função de um bem maior, Com que é o certeza. grande amor da nossa vida e que é uma companhia para sempre, um amigo para sempre, a melhor coisa do mundo. Acho que essa é a grande realização, né, do ser humano, que a gente pensa por que a gente vive, se relaciona a casa. Acho que para ter filho, né, para ter a nossa prole, a nossa. E é muito doido quando a gente olha, mesmo o Antônio com 4 anos, assim, as frutas que ele gosta é a mesma que eu gosto, ou que o pai dele gosta. O jeito de andar dele é tipo, é o meu jeito. É um mix, né, das duas Não, pessoas. ele gosta do esporte que eu gosto, ele ama correr, eu era doida da corrida. Então, assim, é muito bom isso, sabe? De te ver ali. Então, eu acho que é a coisa mais prazerosa do mundo, mas que foi difícil pra mim também superar isso. E hoje em dia, eu tento ajudar outras mulheres que estão nessa situação, é, contando o que eu fiz pra superar isso, como é que eu passei por isso, o que eu usei de artifício aí pra poder fazer ser mais fácil Sim. esse momento aí de adaptação, né? Porque é uma transformação. A tua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma, né? Vai ser uma nova vida, de um novo jeito, Sim. porém especial, né? Com certeza. E o link do e-book da Bru vai estar aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouco também da história dela, mais mais completa afundada. aqui, que eu dei uma pincelada, Isso. mas lá eu falo bastante sobre os desafios, como eu fiz pra superar, e outras mulheres que se identificar, tomara que eu possa ajudar de alguma forma. Isso aí. E durante esse período, assim, que tu tava na maternidade, desses 6 meses, né, do Antônio, teve algum momento que tu viu e pensou assim, meu Deus, o que eu vou fazer profissionalmente agora? Tipo, tu teve as tuas fases ali, né, e daí tu parou um período na maternidade, e teve, assim, um momento que tu olhou e pensou, tá, mas será que eu vou voltar? Ou eu vou começar outra coisa? Ou da onde eu parei? Eu sou essa pessoa muito de abraçar projetos, né? Que eu te falei, de criar coisas. E olha só, ele tinha, acho que, sei lá, nem um mês. E uma amiga minha me ligou e falou: Bru, eu tô com um projeto de uma marca de joias. E tu já eu trabalhava na época com semi-joias e acessórios e tal, né? Que era dos ramos da Poli. Ela falou: e eu só penso em ti pra ser minha sócia e tal. Gente, ele tinha um mês, eu acho que, sei lá, 15 dias. Meu Deus. Esse meio tempo entre amamentar e ele dormir e eu voltar pra amamentar, eu ia no fornecedor com ela, eu ia fazer foto, eu ia não sei o que. Então, assim, eu nunca consegui ficar parada. Então, de certa forma, eu seguia abraçando os projetos todos que me convidavam, mas eu tinha, como eu toquei a minha gestação inteira a Poli, mas
de um jeito mais easygoing, com coleções menores e tal. Eu sabia que eu ia continuar a marca. Eu já tinha isso em mente, mas eu dei o start realmente. Daí eu tive essa marca de joias e aí se encerrou porque eu, inclusive, estava totalmente em período puérpio, puerpério, puerpério, mas não sei se existe a palavra puérpio. Chegou uma hora que eu gritava com a minha amiga e surtava, até que uma hora eu falei, gente, isso não tá me fazendo bem, eu acho que eu preciso ficar em casa, cuidar do meu filho. Eu imagina assim, dormir, Sim. inventando projetos. E um monte de preocupação já, né? Preocupação. Aí, assim, a gente ia no fornecedor, voltava o leite derramando. Eu falei, gente, tá, peraí. Deixa eu tomar esse tempo da minha vida. Mas aí, quando eu voltei pra Poli, que deu start, foi o seguinte, eu tava um dia em casa, umas amigas me ligaram e falaram, Bru, a gente tá botando a nossa marca, que é lá de Fortaleza, estamos botando um ponto que era esse que eu tive, em São Paulo, e a gente só pensa em uma pessoa pra dividir esse espaço com a gente, porque na época era alto o investimento, e aí se dividisse o espaço que era possível, ficava mais viável. E a gente só pensa em uma pessoa pra fazer isso com a gente, uma louca. Que é tu, eu falei, bora. Então, assim, pra te ver que eu vou fazer, bora. Não, e assim, quantas oportunidades tu recebeu na tua vida, né? Porque as pessoas muito confiam em ti. Bora. E aí, foi aí que eu dei o start, porque aí o Antônio já tinha 6 meses, e aí eu fui montar uma loja física em São Paulo. Não, imagina que loucura, né? 6 meses do filho, morando em Porto Alegre, com uma marca em São Paulo. Mas assim, realmente, tira o chapéu. Hoje em dia eu penso assim, gente, como eu fiz isso, assim. Mas eu acho que foi, pra mim, me fez me sentir viva. Pra ele, hoje em dia, ele tira mais de letra essa coisa do tipo, ai, tô indo viajar. Porque tem mães que não passam 2 dias longe do filho. E eu acho isso um pouco preocupante, porque assim, primeiro porque a gente precisa ter um espaço nosso, do casal, enfim. E também porque eu não sei como é que a criança vai ser na primeira separação que tiver, na primeira viagem, vai ser um drama, assim. Então, hoje em dia, ele tira isso de letra, porque eu acostumei desde pequena. Mas chegou uma época que, quando a loja fechou, eu falei, eu acho que é o momento de eu me dedicar mais pra ele. Talvez eu tava acelerando demais e isso até pode ser um sinal. E aí foi quando eu não fiz a loucura de seguir botando outra loja lá. Até procurei, mas não achei o espaço ideal. E aí eu segurei e falei, acho que é o momento de também saber reconhecer isso, que é o momento de ficar mais com meu filho. Eu acho que eu dei o peitaço, fiz o que eu tinha que fazer, me senti viva, voltei a fazer o que eu queria, mas eu consegui ver que ele tava precisando mais de mim e conseguir dar assim, 2 passos pra trás. Eu acho que reconhecer isso também em prol do filho, que é prioridade. Claro. Ainda mais na cidade, né? Que ele era pequeno. Sim, e tu vê assim hoje como a maternidade te moldou profissionalmente? Tu acha que teve grande influência nas tuas decisões? Eu acho que a maternidade, ela te molda num sentido geral. Porque, assim, eu tenho muito mais maturidade pra tudo, confiança pra tudo. Antes, às vezes eu tinha, mas acho que eu não dou conta. Eu tenho certeza que eu dou conta. Eu falo assim, depois que eu virei mãe, passei pela Covid, porque eu, inclusive, estava na Covid grávida. E eu estava na Itália. Meu Deus. Em março de 2020. Então, eu saí de lá fugida. Isso depois eu não vou contar agora. Eu saí de lá num avião que a gente descobriu que voltava e tal. E aí, então, assim, eu falei, depois que eu passei, que eu virei mãe, passei pela Covid e pela enchente, não há nada que eu não possa fazer. Assim, os sonhos tiro de letra. Não, então, assim, eu acho que mas eu dou isso muito à maternidade, assim, de a gente se sentir muito confiante, de a gente se sentir que dá conta, de reconhecer o nosso valor, porque eu acho que a gente reconhece a nossa história, o que eu passei, e aí a gente reconhecendo isso, eu acho que a gente dá valor. Sim. A gente aí reflete no nosso trabalho, né? Olha, meu valor é esse, sabe? Com que às vezes, mas por que tu não faz por tanto? Não, meu valor é esse. Eu sei meu valor, eu sei qual é meu empenho, quanto custa a minha hora, enfim. E de me sentir confiante. Assim, eu acho que veio da maternidade muito. E dessa tua motivação toda que tu tem, como tu aconselharia mulheres que estão em casa passando por essa fase também? Acho que tanto pós-maternidade quanto essa de confusão profissional, de às vezes tu não saber, muito também perdida, assim, será que é isso que eu quero? Será que eu quero ir pra outro caminho? O que tu acha que é um bom conselho, assim, pra essas mulheres saírem dessa fase e tomar essa coragem também que tu teve, sabe? Eu acho que, primeiro, essa coragem em relação à autoestima.
antes do trabalho, tudo, porque se tu não estiver te sentindo ali bem na tua pele, tu não vai conseguir fazer o resto. Uhum. Então, assim, com pequenos hábitos do dia a dia, por exemplo, volta a treinar, volta a ter um momento teu, vou fazer a unha e dá um jeito, deixa com o pai, deixa com a babá, dá um jeito, foge, aqueles 40 minutos é teu, sabe? Não Uhum. deixa de ir, te cuida, faz o exercício. Eu me lembro que eu ia na academia, imagina, eu tava 30 quilos acima do peso quando eu tava gestante, e eu ia mais pela oxigenar as ideias mesmo, assim. Então, vai, faz exercício, não deixa de fazer. Essas pequenas mudanças que parece assim, eu não vou ter saída porque eu vou ter que mudar tudo, a minha vida tá completamente diferente. Vai fazendo uma de cada vez, devagar, que as coisas vão se organizando, as coisas voltam ao normal. Assim, não ao normal que era antes, ao novo normal, que Uhum. tu vai te adaptar, mas que é um normal. Que a gente consegue fazer as nossas coisas. E essa questão do trabalho, eu acho que, assim, primeiro tu cuidando de ti, fazendo essas mudanças da tua rotina, do teu dia a dia, para te sentir bem, voltar a tua confiança, a tua autoestima. Eu acho que depois não abrir mão mesmo das coisas que tu ama de trabalho, não desistir do teu sonho, do teu crescimento pessoal, se tu tem isso como uma meta, porque tem mães que não querem, que tipo, agora eu quero ser Sim, quero 100% ser mãe. e tá tudo bem, quero levar meu filho na natação, quero. E hoje em dia, não é o que eu quero, mas eu não sei se daqui 10 anos eu decidir que é isso que eu quero, ou 5, também Tudo certo. tudo certo, não tem regra, mas eu acho que não desistir. Se ela tem essa vontade, nunca desistir, ir atrás e correr atrás dos seus sonhos profissionais, porque eu acho que isso o teu filho reconhece, a mulher que Uhum. tu é, teu marido reconhece, e isso tudo Reflete em tudo, né, na reflete vida em da mulher. tudo. Eu também acho que essa parte de tu te envolver, talvez, muitas vezes a gente vê pessoas que ficam muito naquele limbo. Vai levantar, vai fazer as coisas que tu gosta por ti, sabe? Sim, é que, tipo assim, tu pode ficar naquele buraco ali pro resto da vida. Exato. Ou tu pode começar a fazer as coisas que estão no teu alcance, mudar aquelas coisas, Sim. e alguma coisa vai vir, né? Eu Não acho que sempre espere vem. resultados diferentes onde você estiver fazendo a mesma É. coisa. Eu acho que dá um mexe, toma uma iniciativa, faz uma coisinha ali, outra aqui. Ai, mas tem muita coisa que eu tenho que mudar, mudou toda a minha vida. Mas vai fazendo que aos poucos as As coisas coisas vão se ajeitando, vão se né? ajeitando e não desistir mesmo. É. A minha dica é não desistir. Não, never give up. Escuta a sua intuição, que é depois que a mãe, ela funciona mais ainda, né? Intuição de mulher, depois que a mãe, então, escute a sua intuição e siga a sua intuição e não desista dos seus sonhos. Muito bem. Pra finalizar, nós vamos fazer um bate-bola. Opa! Vamos pegar nossos Vamos tomar um drinks. drink pra eu... Uma palavra que define tua fase atual da vida. Plenitude. Oh, plena. Muito bom. O maior desafio da maternidade. Eu acho que é criar essa nova Bruna e essa nova rotina. Uhum. Assim, aceitar que esse é o meu novo Teu novo eu. eu. Muito bem. Uma conquista profissional que te enche de orgulho. Eu acho que profissional teve essa questão que eu contei de que eu vesti várias meninas, Uhum. assim, que são referência na moda brasileira. Isso pra mim foi legal. Essa questão de o Antônio Pequeno, eu abraçar a ideia e falar, não, vamos lá, vamos botar loja física em São Paulo. Eu acho que também foi uma conquista profissional, que acho que muitas pessoas não fariam, talvez, Sim. nas condições que eu tava. Acho que isso. Isso. Algo que você aprendeu depois que virou mãe. Uhum. Paciência. Paciência. Eu sou super agitada e coisa, e eu sou muito prática, e eu gosto de estar fazendo 50 coisas ao mesmo tempo. E aí, assim, na maternidade tem coisas que é isso, e é isso. Tu não consegue resolver, tu tem que esperar, tu tem que não sei o quê. Então, isso pra mim era um grande desafio. Não é bem na hora que tu quer as coisas, Não, é né? nas coisas, às vezes, no tempo que o teu filho quer, e é isso. Então, senta e espera. Sim. E tenta te divertir com isso. É o melhor, né? Tirar o melhor da situação. Direito, moda ou influência? Qual dessas fases mais te transformou? Eu acho que é moda. Moda. Porque eu sempre tive essa influência dentro de casa, Uhum. assim. Então, eu e a minha irmã, a gente brincava de uma escolher o look da outra. A minha mãe, ela era uma pessoa que se vestia muito bem, que criava suas próprias roupas. Então, eu sempre tive essa inspiração, assim. Com certeza foi a moda. Uma mulher que te inspira.
Ai, minha mãe. Uma dica rápida para mães que querem recomeçar profissionalmente. Comece por aquilo que tá no seu alcance, não pense nas outras etapas que vão vir e o quão difícil vai ser recomeçar tudo. Faz o que tiver no teu alcance, que seja mínimas coisas, dê esse primeiro passo e não desista dos seus sonhos, das suas vontades, porque o teu filho vai te ver feliz, realizada, e ele vai estar feliz também. E vai Com ser certeza. realizado, é isso que tu vai passar pra ele. O que tu quer ensinar pro Antônio sobre trabalho e propósito? Eu acho que de valores, assim. Eu sou uma pessoa que levo isso muito a sério, assim. Propósito de vida, como ele pode no mundo tá aqui pra ajudar as pessoas de alguma forma. Uma frase ou lema que te guia na vida? Nada como um dia após o outro. Muito bom. Eu gosto Essa é muito dessa verdade. frase, que às vezes parece que o dia vai acabar, né? Uhum. Morri, aconteceu tudo de ruim. Aí tu Uhum. dorme, acorda, só dorme, vai dormir. É verdade. O Thiago York tem uma música que é isso, nada como um dia após o outro, que é muito bonita, inclusive. Não conheço. Depois tu ouve. Vou pesquisar. Algo que você diria para a mulher que você era 10 anos atrás? Eu acho que eu falaria pra ela que ela vai ter o filho mais lindo do mundo. Ai, é lindo mesmo, gente. Meu Deus, Eu que criança jamais linda. imaginava, ele é um presente de Deus, ele é, assim, uma pérola, uma joia na minha vida. E que calma, que vai dar tudo certo e que tu ainda vai te reencontrar muitas vezes. E talvez esse é meu propósito, me reencontrar várias vezes e no caminho levar pessoas comigo. É verdade. É isso. Muito obrigada, amiga. Eu amei. Eu amei o drink, muito maravilhosos, já te falei, né? Ai, que que eu bom acho que você que gostou. tu nasceu pra isso. Obrigada, Eu tô amando amiga. esse quadro, tô curtindo muito. Espero que vocês gostem de também. hoje. Amei, obrigada, gente. Espero que tenham gostado do episódio com a Polly. Um brindezinho final. Uhul. E se quiserem conferir o e-book, o link tá aqui na descrição. Tchau! Arrasou, amiga!